Vamos lá, então, para a nossa sessão 4, última sessão do nosso material e última aula da nossa disciplina. Vamos lá, a gente está na unidade 4 ainda, né? Estamos falando sobre a gestão da análise de crédito do capital de giro. Essa figura aqui, ela está sempre aí, né, para contextualizar. Então, olha o que a gente já percorreu aqui, ó. Conceitos de capital de giro, a administração do capital de giro, acabamos de ver a avaliação do risco de crédito, né, a partir da criação das políticas, e por fim a gente vai falar sobre a avaliação dos valores, né, a receber. Os valores a receber até já dá uma noção de tempo, né, então os indicadores que a gente vai citar aqui nesse momento, eles são relacionados ao tempo, né, quantos dias para receber, quantos dias para vencer e coisas assim, tá bom? Que é o nosso conteúdo da sessão 4, tá? Avaliação de valores a receber. Então, para contextualizar, eu trouxe perguntas, tá? Para que a gente reflita ao longo desse momento. Qual, então, vai ser o impacto do tempo no ciclo operacional? Por que a gente sempre traz o ciclo operacional para as nossas falas? Porque a gente está numa disciplina que fala sobre o capital de giro. Falar sobre o capital de giro é falar sobre o curto prazo, o ativo circulante, o passivo circulante, que é tudo que está envolvido nas nossas atividades operacionais ou de rotina, tá? Outra, os clientes, eles estão pagando de acordo com o contrato feito, né? Isso é importante porque quando a gente levanta essa pergunta e a gente tem uma resposta clara, a gente vai conseguir avaliar se a política de crédito elaborada e aplicada está sendo eficiente, né? E, por fim, como administrar os recebíveis, ou seja, aquilo que a gente tem para receber, né? Porque o negócio, se a gente não receber os pagamentos, o negócio não gira. Tá bom? Então, a gente vai falar sobre algumas medidas de avaliação, de valores a receber. Por isso que eu falei para vocês que esses indicadores que a gente vai trazer aqui envolvem o tempo, né? O que virá, quanto tempo para vir e qual vai ser o impacto disso. Mais uma frase do professor Assaf, que fala sobre as medidas, né, que são as mais utilizadas aí pelas empresas que vendem, que trabalham com vendas a prazos. Elas podem ser classificadas, né, na realidade, as despesas com devedores duvidosos, despesas gerais de crédito, despesas de cobrança e custos de investimento marginal em valores a receber, tá? Essas são algumas medidas ou indicadores ou índices que a gente pode construir para fazer uma análise de valores a receber. Então, a experiência da empresa com o mercado consumidor, quando a empresa trabalha, né, vamos pensar na venda a prazo, as conclusões que ela vai poder obter dessa análise, né, financeira, tem que fazer o uso de análises técnicas, obviamente, é para isso que ela tem, né? Ela sempre tem, ou pelo menos deveria ter, né? O seu quadro de funcionários gabaritados ou formados, né? Qualificados para a área financeira, ou contábil. Hoje eu estou trocando as letras. E o grau de aversão, obviamente, que é a mensuração do risco que ela corre ao fazer um negócio com determinado cliente. Para isso que são construídas medidas, né? E aí a gente vai falar sobre elas agora, tá? A primeira delas, que a gente vai citar, são as despesas gerais de crédito. Essas despesas, elas vão envolver os gastos com o processo de análise de solicitações. Então, é o momento inicial, né? Então, seria um indicador para ser utilizado no começo da negociação, tá? De solicitações, de manutenção do departamento de crédito, como pessoal, material, serviço, informação, entre outros.
Então, é uma análise inicial, né? Esse indicador, ele é mais apropriado para esse momento. Despesas de cobrança. São os gastos gerais envolvidos nos procedimentos de cobrança, né? Adotados pela empresa. Tá lá associado muito com as políticas de cobrança, né? Que a gente viu agora há pouco. Inclusive, ó, gasto com ações judicial, né, caso tenha que se chegar a esse ponto, e taxas de serviços. O terceiro, né, a terceira medida é o custo de investimento marginal em valores a receber. Isso aí se trata do custo observado, tá? É quando se aplica uma taxa, né, de retorno, e essa taxa mínima que vai ser exigida pela empresa, tá? Para os seus investimentos ativos, em cima do investimento marginal, em valores a receber. Então, é o acréscimo, né? O marginal simplesmente cita, a gente está falando qual vai ser o acréscimo, né, no montante, né? Esse é o marginal. E aí a gente entra nas medidas de controle, tá? Medidas de controle de crédito. Qual é a utilidade? Quase que não me vem a palavra. Qual é a utilidade disso? É apurar o nível de atraso em que os clientes em que está acontecendo, tá? É processar uma análise, obviamente, de clientes, aqui também está juntamente com a política de crédito, com a intenção de identificar a pontualidade, né, se é um cliente bom ou ruim, identificação de razões ou motivos da variação, né, na carteira de valores, tá, por conta de uma série de cenários aí, outros motivos. Vamos falar aqui, então, sobre essas medidas, tá, que a gente vai citar aqui. É o aging, tá? O aging é um termo em inglês que basicamente se refere ao prazo, né, de valores a receber, que aí, numa tradução grosseira, vou dizer assim, trata-se do envelhecimento das contas, tá? O segundo, dias de vendas a receber, que a gente vai chamar de DVR, né, aqui, com essa sigla. A classificação dos valores a receber e análise das variações, tá? No saldo de valores a receber. Esses 4 índices ou medidas são os que a gente vai tratar aqui, tá? Pensando aí na avaliação dos valores a receber. Começando pelo aging, né, que grosso modo seria o envelhecimento das contas, ela está relacionada com uma política cronológica, tá? Então, é olhar qual é o percentual de vencimentos, tá? Dos recebimentos que eu tenho no meu ciclo operacional. Então, ela é uma medida cronológica dos valores a receber, e ela é realizada a partir da classificação por data de vencimento, e ela é um valor percentual, é um percentual simples, tá? A gente vai ver já um exemplo. O aging, ele verifica a proporção, tá? Em relação ao total da carteira. Então, é o que eu acabei de dizer, uma medida que é obtida, assim, por um percentual simples. Olha só, temos aqui esse quadro que eu extraí do nosso livro-texto, acho que é até bom eu aumentar, tá? Então, olha só, aqui tem uma listagem, tá, de contas, ó, a vencer em janeiro de X9, a vencer em fevereiro de X9, né, um ano aí fictício. Aí tem lá o total de duplicados, ó, e tem aqui os valores, ó, os valores, tá? Os valores, aí veja só, aí tem aqui os itens, né? Tem umas vencidas, ó, tá com 30 dias de atraso, tem outras vencidas aqui em novembro, 31 a 60 dias, e o total de duplicatas vencidas. E essa coluna aqui traz todos esses valores, né, relacionados a esses itens aqui. Aqui tem o cálculo percentual, sempre considerando, tá, o total geral da carteira, como eu citei agora há pouco, né, como sendo a nossa referência total, tá? O 300 mil aqui, ó, no caso desse exemplo, que é a soma desses valores. Alguém quer falar, né? Oi? Professor, a gente está vendo o senhor aí, tá? Não está vendo nenhum slide, viu? Ai, gente, não apareceu no meu slide? Não acredito.
Hein? Você tá fazendo de conta, eu tô tentando. Tô ficando maluco. Desculpa. Então, Agora vamos sim. voltar aqui um pouquinho? Olha, meu Deus, gente, vocês me avisaram antes, pelo amor de Deus. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Cleiton, obrigado. Gente, ó, então vamos lá. Falando da avaliação dos valores a receber, eu sempre dou umas mancadas dessa. Desculpa. Então, eu vou falar um pouquinho, tá? Já comentei algumas coisas. Avaliação de valores a receber, tá? Contextualização, tá bom? Algumas perguntas que a gente se faz para... Mas daqui a pouco eu compartilho os slides também com vocês lá no grupo, tá? E no AVA. Então, fiquem tranquilos. Me desculpem. Que mancada, né? Mas a gente estava falando, ó, das medidas de avaliação, falei aqui a frase do professor Assaf, né, outra frase dele, aí falei das despesas gerais de créditos, tá? Tá aparecendo meus slides? Agora, deixa eu perguntar agora. Ah, esqueci de perguntar, vocês não me falaram também. Tá aparecendo aí? Vocês estão aí? Tá aparecendo. Agora tá, né? Então tá bom. Desculpa, viu? E, Marcelo. Despesas de cobrança, já comentei, né? São aquelas despesas geradas a partir das cobranças, das ações de cobrança que precisam ser feitas. A ação judicial é uma delas. Os custos de investimento marginal, qual é o acréscimo, né? Que eu vou ter aí no custo de algum tipo de investimento necessário. Tá? E aí falei sobre as medidas de controle, tá? Para qual a utilidade, essas medidas de controle são essas aqui, olha, tá? Eita, então olha só. Então aqui, ó, o aging, o DVR, a classificação de valores, tá? E análise das variações. E aí, ó, falando do aging, né, que grosso modo é envelhecimento, tá relacionado com a política cronológica, né? Então, é uma medida que vai me mostrar o percentual relacionado ao prazo dos vencimentos, tá? Então, tá aqui, ó, tem um exemplo aqui, tá? Então, agora sim, né? Então, a gente tem, ó, uma tabela que eu trouxe do nosso livro texto, acho que é melhor manter assim pequeno, né? Então, aqui eu tenho os itens, tá? Relacionados com os prazos de vencimento, né? Então, que vai vencer, ó, por exemplo, janeiro do próximo ano, 2022, por exemplo, fevereiro de 2022. Então, aí eu vou ter um subtotal aqui do que ainda vai vencer, tá? E aí eu também tenho contas em atraso, ou seja, aquelas que ainda não foram quitadas. Então, elas entram aqui também no cálculo do aging. Elas podem entrar, tá? Elas devem, né? Senão a gente não vai ter o tamanho do buraco, né? Que vai ter, certo? Então, ó, por exemplo, tem aqui ó, um determinado valor em atraso, né? Em atraso por 30 dias, tá aqui o montante desse atraso. Então, a gente tem outra, né? Que está vencida já um pouco mais de tempo, então também tem um total. E aí a gente vai ter um subtotal aqui dessas contas vencidas, dessas contas vencidas. E qual é o percentual disso em relação ao meu total, que é o total da carteira, né? Ou seja, da minha negociação ali, do meu ciclo, desse ciclo operacional que eu estou considerando, tá? É de 300 mil, que é o 100%. Então, vejam só, ó, o que vai vencer em janeiro, vamos supor, 153 mil reais, vamos considerar assim, de 300 mil, isso representa 51%. Isso aqui é o aging desse valor, tá? Então, essa coluna aqui é o aging, tá? Tá aqui, ó, o aging, tá? O aging. Então, o aging é um percentual simples, tá? Coisa que a gente já faz assim naturalmente, e a gente não sabia, não dava esse nome, mas aí agora, quando a gente for trabalhar com a análise dos valores a receber, a gente vai poder nomear essa coluna percentual de aging, né? Isso quando a gente listar aqui as contas que estão a vencer e as vencidas, tá bom? Então, essa tabela de idades, tá? Que vai ser o aging para a gente. Vamos falar de uma outra medida importante, tá? Das medidas de crédito, né? Que é a DVR, tá? A DVR significa dias de vendas a receber, tá? Então, ela faz uma relação, essa medida,
relação entre valores a receber e as médias diárias. Tá? Então, essas são as vendas, tá? E as vendas médias diárias. Tá? É outra medida que também leva em conta o tempo, tá? O tempo que a gente tem para receber, tá? Então, mais uma medida cronológica, tá? E, em geral, é feita em dia, tá? Que a gente sempre está olhando, né? Para o ciclo operacional, obviamente, né? Primeiramente, então, ali para o nosso trabalho de rotina diário, mas também a gente pode levar em conta, né? Como tempo base, o ano comercial, tá? O ano comercial, então, a gente considera como 360 dias, tá? Então, matematicamente, a DVR, ela é calculada com essa conta matemática aqui, ó. A DVR, ela é a divisão entre valores a receber no final de um determinado período, tá? Aí esse período vai ser o ciclo operacional, né? Então, pode ser o ciclo, preferencialmente é o ciclo operacional ali daquela negociação ou daquele momento ali, né? Dividido pelas vendas médias diárias desse mesmo período, tá? Então, o período que a gente está levando em conta aqui em cima tem que ser o mesmo aqui de baixo. Quando a gente multiplica isso por 360, a gente está considerando que isso ocorre dentro do ano comercial, né? Medido em dias, tá? Tá bom? Vamos exemplificar aqui rapidinho, só para a gente entender como que a gente calcula uma DVR. Então, vamos considerar aqui os dados de uma empresa aqui chamada ABC, tá? Então, a gente vai ter essa informação, né? O financeiro tem essa informação de que as vendas anuais do ano que a gente está avaliando, né? Que vamos considerar como o ano 20x1, né? É como a autora do nosso livro tem considerado basicamente. E aí tem esse total de vendas, né? De 162 milhões. E aí tem essas duplicatas a receber no final desse período, tá? Que é de 15 milhões e 300 mil. A DVR, simplesmente, ela pode ser calculada, ou seja, dia de vendas de valores a receber, com essa razão, né? Entre esse valor e esse outro, tá? Multiplicado por 360. Quando a gente faz essa conta, a gente chega aqui, ó, num resultado igual a 34. E isso aí são 34 dias. Qual é a interpretação que a gente dá para esse resultado? Que, em média, tá? A gente vai olhar para isso como sendo uma medida média. 34 dias de vendas desse período, né? Ainda não foram recebidas, tá? Ou seja, estão em abertas a receber. Tá? Então, é assim que a gente calcula uma DVR e é assim que a gente interpreta o seu resultado. Bem, aí eu trago um monte de frases do professor Assaf, né? Não sei se vocês já leram algum livro dele ou já viram, mas o professor Assaf, ele é uma sumidade aí na área da matemática financeira, tá? Bem, ele diz o seguinte, tá? Na utilização de medidas de controle de valores a receber, é importante, em diferentes situações, utilizar muitos índices, é assim. A gente traz um ou outro, mas perceba que desde o início do nosso curso, a gente apresentou vários. Isso quer dizer que aquilo que a gente viu lá no começo, a gente não usa para cá? Claro que a gente usa, tá? Então, a gente leva tudo em consideração. É por isso que o departamento financeiro existe, né? Porque vocês futuros profissionais, futuros contadores, né, administradores, serão gabaritados e capacitados para fazer esse tratamento analítico de dados, né, com todos esses índices. Então, tem que ser tudo junto e misturado, né, porque essas medidas, elas se complementam, tá? Não é porque eu usei uma que eu não uso a outra. Então, tudo tem que ser usado. Claro que dentro de cada cenário, para extrair a melhor informação possível, né, para tomada da decisão. Em verdade, uma medida analisada isoladamente pode muitas vezes não trazer informação alguma, né? Por isso que a gente precisa de fazer uso conjunto. Tem uma outra medida, né, que é a análise da variação, tá, nos saldos. Aí a gente faz, ela é basicamente utilizada para fazer análise comparativa, tá? Então a gente tem aqui alguns dados que eu recortei do nosso livro, tá? Vamos supor ainda que é aquela empresa ABC que eu comentei, né, no exemplo da DVR, e que ela traz aqui novamente mais dados para a gente analisar.
e que ela tenha definido esse planejamento aqui, tá? Que é um orçamento com esses valores, ó. Tem no primeiro mês, tem no segundo mês, e aí tem o total do bimestre. Tem um total de vendas aqui, tá? Para cada mês, e o total. Tem o valor, também o total de valores a receber, e aí a gente consegue calcular a DVR, que é o que ele chama de coluna 2 dividido pela coluna 1, tá? Isso aqui, deixa eu ver, isso aqui na realidade é a mesma coisa que isso, ó. Quer ver? Acho que eu tinha visto aqui. Vezes, tá? Esse 2 aqui, ó, é o 2 dividido por 1 vezes 30. Tá? Porque aí coloca assim, eu acho que isso até confunde. Então, a gente tem aqui essa informação, né, de vendas e de valores a receber. E aí, aqui na parte de baixo da tabela, a ABC vai fazer uma apuração disso aí, né? Já com a DVR calculada aqui, tá? A DVR calculada aqui. E aqui também. E ela vai fazer uma apuração com o uso justamente dessa análise de variação, né? Como é que está variando aqui essas vendas, tá? De um período para outro. Que período que eu estou me referindo, tá? Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Vezes 16. Do período total em relação... Deixa eu ver se foi isso mesmo. Tô achando que eu fiz besteirinha aqui. Deixa eu ver. Não, a gente quer calcular o aumento em razão das vendas. Tá? Deixa eu ver se eu escrevi isso correto. 750 por 30, 375 por 30 vezes 16. O 16 ele está vindo daqui, ó. Tá? Ele está vindo daqui. Ah, entendi. Entendi, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? A gente tem, quando for apurar, a gente pega aqui, ó, esse 750, a gente está considerando como período mensal, né? Então, olha só, o nosso período aqui, ele é 30 esse divisão por 30 aqui, é porque a gente está dividindo por 30 dias, tá? A gente está considerando o nosso período como 30. Então, estou pegando aqui, ó, essa análise aqui, ó, de 750 dividido por 30, menos isso aqui, ó, 375 dividido por 30. Então, comparando esse fevereiro com esse outro valor aqui, ó, esse outro mês, esse segundo mês. Estou multiplicando por 16 porque eu estou usando essa aqui, essa DVR, tá? Essa DVR aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. E aí chega no resultado de 200, tá? 200 mil. Então, isso representa o quanto aumentou as vendas, tá? Em termos monetários, tá? Então, essa análise de variação, ela é monetária, então o resultado que a gente vai obter aqui, ele é monetário, ele é dinheiro, tá? Essa diferença daqui para aqui, em termos de variação, tá? Em termos de variação, não é a diferença bruta. Vamos então lá para a análise da empresa Casablanca, organizações Casablanca, para a gente finalizar então aqui esse nosso momento, tá? A gente vai fazer então uma avaliação de valores, tá? De valores a receber dessa empresa que é a nossa situação problema, tá? Só para a gente lembrar algumas informações da Organizações Casablanca, é o seguinte, né? Então ela quer fazer uma análise da gestão de valores, então você é o consultor que vai fazer justamente esse levantamento para entregar para a organização como produto do seu trabalho um relatório que vai trazer isso. Vai constar nesse relatório o tal do aging, né? Ou seja, a política cronológica, né, do que tem para vencer, qual é o tamanho disso em termos percentuais, relacionado ao valor da carteira como um todo, tá? Vamos calcular a DVR para ver quantos dias tem-se em média, né, para se receber os pagamentos, e aí a gente vai avaliar essa variação do saldo, tá? A variação do saldo de valores. Para isso, a gente vai precisar de alguns dados da Casablanca, que estão trazidos aqui, tá? Por exemplo, abertura de contas, e aí tem aqui, ó, alguns valores vencidos já no mês,
passado, vencer no mês, vamos supor, pensando no mês atual, o que vai vencer daqui a 1 mês e o que vai vencer daqui a 2 meses. O que vai vencer a 3 meses, isso não tem ainda essa informação. Outra informação importante que a gente vai usar mais ali para frente está relacionado com o que está orçado, tá? Então não é realizado, né? Vendas, né? Então, o que tem se orçado aí para um determinado período é de que vai se vender em torno de 40 mil. E com isso vai gerar um total de 8 mil a receber, tá? Então, tem aqui uma DVR de 72 já trazida, que já foi calculada. Tá? Então, é isso que a gente vai usar para fazer essa análise da Organizações Casablanca, tá? Com isso, a gente vai calcular o aging a partir daqueles dados trazidos, ó, lembra, ó, vencidos, 1.100, a vencer 2.750, a vencer no mês que vem 4.950, a vencer em 2 meses 2.200, deixa eu ver se é esse 4.950 mesmo. Se eu faço as coisas, depois esqueço. O que tem a vencer a 3 meses, a gente não tem essa informação ainda neste momento, que a gente está produzindo o relatório para Casablanca. Vamos totalizar isso, então, ó, a carteira aqui, ó, é de 11 mil, né? Carteira de 11 mil para esse período que eu estou avaliando. Com isso, a gente calcula o aging, ó. Então, é 1.100 dividido por 11 mil, vezes 100 para ter o valor percentual, né? Isso vai dar em torno de 10%. 2.750 dividido por 11 mil, vezes 100, a gente vai ter aproximadamente 25%. Isso tudo está arredondado, né? Só para a gente ter aqui um exemplo mais limpo. E aí, se a gente soma todos esses percentuais, a gente vai ter o total, né? Ou então a nossa carteira total, ela representa o 100%. Percebam que o maior percentual está acontecendo aqui que vai vencer, né? Então, ó, daqui a 1 mês, a gente tem um total de 45% da carteira. Tá? Então, é essa análise que a gente vai fazer olhando para esse resultado aí do aging, esse cálculo do aging. E qual é a análise que a gente, então, pode fazer a partir dessa tabela que a gente construiu? A empresa, ela tem uma carteira de 11 mil, como a gente já viu, né? Que a gente somou aqueles valores. E a gente vai poder olhar para cada valor ali da coluna do aging, né? Qual é o peso, né? Qual é a importância disso no total da carteira? Como, por exemplo, 1.100, que é o que está vencido, né? Representa 10% da carteira. Tudo bem que, se a gente olhar para os outros, isso não representaria muito, né? Mas é um valor que já está vencido. E isso, de certa maneira, traz uma perda, né? Para a empresa. Então, ela deve tomar aí alguma medida, né, de cobrança, aí pensando já lá nas políticas de crédito. Também tem que voltar atrás, né? Então, o que a gente vai trazer aqui, ó? 70% da carteira vai vencer em 1 mês, tá? Então, se a gente considerar ali tudo que já venceu e que vai vencer, isso acumula em torno de 70%. E 20% em 2 meses. Vamos calcular a DVR, aí a gente vai considerar 2 períodos, tá? 2 períodos. Considera que aí o ano X0 e o ano X1 tem essas informações aqui. Então, tem o que vai receber, né? 2.800 no X0, 11.000 no X1. De vendas, 13.000 no X0, 59.000 no X1. E aí a gente, com essas informações, consegue calcular a DVR de cada período. Tá? Então, está aqui, ó, a conta é 2.000, então é isso dividido por isso, ó, multiplicado por 360, porque a gente vai ter essa medida com base no ano comercial, tá bom? Da mesma forma, a outra medida que a gente vai calcular para cá, a DVR do ano X1, que vai ser a divisão de 11.000 por 59.000 multiplicado por 360 por causa do ano comercial, né? Isso vai dar para a gente, olha, esse valor, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 77,54, lembra que a DVR, ela representa o dia, um total de dias, né? Mas isso não quer dizer que isso sempre vai dar um valor exato. Então, a gente vai ter aqui, como esse nosso exemplo, então a gente vai poder reduzir ou aumentar, depender aí das regras
de arredondamento matemático, tá? Para a gente poder ter uma análise assim mais limpa, tá? Então, olha só, por exemplo, aqui, ó, 77,54 dias, a gente pode falar que tem 58, porque está um pouco mais acima de 54 aqui, né? Então, está mais próximo, vamos dizer assim, mais próximo do 78 do que do 77 redondo. Então, a gente pode acrescer, 78 dias em média, tá? De dias para se receber os recebíveis, para ter os pagamentos. E aí, no ano X1, 67,12. Então, a gente pode dizer que é 67 dias, né? Porque está mais próximo do 67 do que do 68. Então, temos aí essas duas informações e a gente precisa extrair alguma informação desse resultado, né? O número de dias, então, de vendas a receber foi reduzido de 78 para 67, de um período para o outro. E isso é bom, porque a gente vai receber em um tempo menor, né? Isso é um indicador positivo e pode ser atribuído à melhor performance da política de cobrança, né? Óbvio, alguma influência tem, né? Por fim, vamos falar um pouco da variação de valores, tá? Para análise, então, desse indicador, a gente vai comparar o que foi orçado com o que foi realizado. E aí a gente traz essas informações para aqui, tá? Então, a gente tem, ó, orçado nesse período, né, de contas a receber um valor de 8 mil e de realizado um valor de 11 mil. Então, tem recebido mais do que o que foi orçado. Essa variação corresponde a 3 mil em dinheiro, né? Porque é a diferença, né? De 11 mil para 8 mil, ó, 3 mil. E aí, a informação, vamos dizer que a gente tem aqui, ó, é que isso, desses 3.600, né, corresponde a vendas. Esse acréscimo aí, ó, de 3.600 reais, vamos dizer assim, foi relativo a vendas. E de cobrança, nisso aí está a política de cobrança, ou seja, as medidas tomadas para se receber o devido, né, corresponde a 2.400. Vamos fazer uma análise, então, disso a partir da medida de cálculo de variação. Então, vejam só, a gente pega, por exemplo, ó, o realizado, né? Aí a gente vai considerar aqui não mais 30, como no exemplo lá do slide anterior, mais 360, porque a gente vai olhar isso para o ano comercial, tá? Vamos pensar no período inteiro, tá? No ano comercial. Então, a gente pega aqui o realizado, ó, 11 mil, divide por 360, menos o que foi orçado, tá? Que é o 8 mil, divide por 360. E aí, essa conta aqui, a gente multiplica por 72. O que é 72, professor? É a DVR lá do começo, lembra? A gente tinha a gente sempre multiplica pela DVR, tá? Então, nesse caso, ó, é lá do comecinho da nossa situação problema. Eu até trouxe aqui de novo o quadro, ó, que a gente tinha lá de vendas orçado 40 mil, de contas a receber 8 mil. Tá? Então, esse 8 mil dividido por 40 mil multiplicado por 360 dá aproximadamente 72, tá? Então, é esse 72 que aparece aqui. Essa conta dá um total de 600. O que é isso? Ó? Isso aqui é a variação de vendas, tá? Então, desse acréscimo aqui, ó, o total em relação a vendas é de 600, que é justamente o que está trazido aqui, ó. E o que falta para 3 mil, que é 2.400, então, corresponde a políticas de cobrança. Então, a empresa atuou, vamos dizer assim, dado esse cenário aí simulado, obviamente, a gente pode dizer que a empresa teve uma boa atuação nas suas ações de cobrança, né? Porque recebeu bastante devido a isso, né? Que trouxe um montante de 3 mil na variação positivamente, tá? Positivamente. E aí, o que a gente pode analisar a partir desses resultados? Né? A empresa, então, orçou 8 mil, recebeu 11 mil, 3 mil a mais, que bacana, né? A variação positiva está explicada e desmembrada, vamos dizer assim, desta forma, porque a gente calculou a variação nas vendas, chegou no montante, né? O que é aquilo? Aquele acréscimo, o quanto é de venda, né? A gente descobriu que é 600 reais, vamos dizer assim, unidades monetárias, né? Então,
O restante, certamente, foram outras ações que a gente vai atribuir para a política de crédito. Belezinha? Então, foi isso, tá, que a gente viu. Medidas de valores a receber, falamos sobre a aging, né, que é a política cronológica, a DVR, que conta o tanto de dias que falta para a gente receber, né, isso num total dentro do ciclo operacional, a variação de saldos de valores a receber, que a gente viu basicamente em cima de exemplos de vendas, e aí trouxemos mais uma vez as organizações Casablanca para ser exemplo de aplicação. Tá bom? Muito bem. Então, está aqui o nosso livro-texto e muito obrigado. Espero ver vocês em uma próxima disciplina. É isso aí. Aí eu paro a gravação.